Vamos lá, quinto ano. Agora, continuando o nosso dia 25, com nossa aula de ética, tá bom? Nós vamos para o 10º encontro, página 70 da apostila de ética. Esse é o nosso último encontro deste bimestre, tá bom? Depois nós vamos ter outros tipos de atividades. Então, a gente finaliza o bimestre da apostila aqui e volta só em agosto, tá bom? Então, 10º encontro, honestidade e sinceridade indispensáveis na convivência. Então, a gente precisa ser honesto e sincero para conviver com as pessoas. Vamos lá? Honestidade e sinceridade caminham juntas. São qualidades de quem é verdadeiro e sincero. Em outras palavras, é qualidade de quem não conta mentira. Ser honesto e verdadeiro exige esforço pessoal diário. Hoje é comum escutar frases como essa: um pouco de mentira não faz mal a ninguém. Todo mundo rouba. Eu achei, é meu, né? A gente ouve isso hoje em dia bastante, mas é um absurdo, né? Precisamos ter cuidado, pois quando vivemos em meio à mentira, acabamos fazendo parte dela. Quando somos sinceros e honestos com as pessoas, dividimos com elas o que pensamos e o que queremos. E deste modo, nos tornamos mais responsáveis por nossas atitudes. Quando mentimos, procuramos esconder os nossos erros, fingindo ser o que não somos. Prejudicamos a nós mesmos e a todos com quem convivemos. Ser verdadeiro é um grande desafio, mas é compensador. Pessoas autênticas e sinceras têm mais amigos e são mais respeitadas, pois transmitem confiança. Todos sabem que podem contar com elas, sem perigo de traição ou de mentira. Pessoas honestas e sinceras têm boa autoestima, valorizam a si mesma e são confiantes e seguras. A honestidade e a sinceridade são companheiras da liberdade e são essenciais para a convivência harmoniosa entre as pessoas. Sinceridade e honestidade são alicerces para uma boa convivência. Sem elas, não é possível construir uma sociedade mais justa e igualitária. Então, esse texto nos traz um pouquinho para a gente pensar sobre a nossa honestidade e a nossa sinceridade. Como assim? Ser honesto com as pessoas e ser sincero não significa ser maldoso e ser cruel, tá bom? Então, aqui fala para a gente não mentir para as pessoas, né? Então, a gente vai, lógico que dentro da convivência, a gente tem várias situações que a gente tem que pensar bastante antes de falar, né? Porque se a gente fala uma coisa que para nós é uma opinião própria, a gente pode até magoar uma pessoa. Mas a gente não pode mentir, a gente não pode fingir, a gente não pode demonstrar ser uma coisa que a gente não é, né? Então a gente tem que ser sempre honesto e sincero, né? Doa quem doer, não é verdade? Então, se, por exemplo, a pessoa acredita que você é uma coisa que você não é, quando ela descobrir a verdade, ela vai deixar de ser sua amiga, seu amigo, né? E hoje em dia, quanto mais amigos a gente tiver, melhor, não é verdade? Então, a gente tem que ser honesto com os amigos e os amigos também têm que ser honestos com a gente, né? Uma coisa que a gente faz uma troca de amizade aí, tá bom? Pense e responda. Página 71. Hoje nós vamos até a página 75, tá bom? As palavras sinceridade e honestidade vêm dos vocábulos sincero e honesto. Procure no dicionário e anote o significado dessas duas palavras, sincero e honesto, tá bom? Então, procura no dicionário. 2. Você se considera uma pessoa sincera? Por quê? Justifique a sua resposta. Então, você se considera uma pessoa sincera? Você é sincero? Sempre. Por quê? O que você faz que te torna sincero? 3. Você considera a sinceridade importante nas relações de amizade? Então, você considera que é importante que o seu amigo também seja sincero com você? Por quê? 4. Por que a honestidade é importante para a construção de um mundo melhor? Então, a partir disso, a gente sabe por que a honestidade é importante para construir um mundo inteiro melhor, né? Tem muita gente mentindo aí nesse mundo, não tem? Página 72, nós temos um texto, tá bom? É o texto aqui do Daniel. Vamos ler aqui juntos. Daniel tinha 10 anos e morava com os pais em uma casa enorme.
Georgina trabalhava lá há anos na casa de Daniel. Ela cozinhava, lavava, cuidava com carinho da casa e das pessoas que lá viviam. Ela passava os períodos da manhã e da tarde trabalhando só no comecinho da noite. E só no comecinho da noite voltava para a casa dela. Um dia, Daniel resolveu jogar bola dentro da sala de visitas. A bola bateu em um lindo e rico vaso de porcelana. O vaso este que era herança de família, peça preciosa e de estimação. Quando a mãe chegou e viu o desastre, ficou muito chateada e foi logo perguntando: quem foi que quebrou meu vaso? Daniel não teve dúvida e respondeu: foi a Georgina, mamãe. Ela esbarrou a vassoura no vaso e ele caiu. Georgina não estava lá naquela hora, não estava presente para se defender. No dia seguinte, Dona Laura procurou Georgina logo que ela chegou para o trabalho. Georgina, por que você não me disse que quebrou o vaso de porcelana? Eu? Eu não, Dona Laura, não quebrei seu vaso não. Pergunte para o Daniel, ele deve saber quem quebrou. Daniel não mente para mim, ele falou que foi você. Portanto, arrume suas coisas, está despedida. Então, a mãe acreditou que o filho não mente aqui, né? Vamos pensar nas atitudes dessas pessoas, né? Qual foi a atitude do Daniel? Qual foi a atitude da mãe? Qual foi a atitude da Georgina? Georgina era a única pessoa que não tinha culpa, ela perdeu o emprego, né? Vocês sabem qual é a gravidade hoje de se perder um emprego? Né? Hoje em dia é muito difícil, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas que estão perdendo emprego estão passando por necessidade, né? E as empresas, por não poderem funcionar, também estão passando por necessidade e demitindo seus funcionários. Então, a gente vem vivendo uma situação muito difícil. Imagina a situação da Georgina. A gente não sabe, não fala aqui no texto se ela tinha família, se ela tinha filhos para sustentar, né? Se ela dependia desse dinheiro para comer, se ela ia passar fome. Então, olha para você ver que coisa feia que uma mentirinha trouxe para uma família inteira, talvez a família da Georgina, né? E a atitude da mãe de não ter acreditado na Georgina, de ter acreditado no Daniel, ela deveria ter verificado melhor as coisas, né? Então a gente tem que pensar em todas essas atitudes e nas nossas também, né? Página 73. Agora imagina Daniel sendo honesto e verdadeiro com a sua mãe. Como ficaria o final dessa história e reescreva ao seguinte. Você vai reescrever o final da história. Olha lá. Quando a mãe chegou e viu o desastre, ficou muito chateada e foi logo perguntando: quem foi que quebrou meu vaso? Então Daniel não teve dúvida e respondeu: continua escrevendo aqui, tá? De uma forma que dessa vez o Daniel falou que a culpa foi dele, tá? Então vamos terminar de escrever essa historinha aqui nessas linhas brevemente, tá? 3. O que nós podemos aprender com a história de Daniel reescrita por você? Então, o que a gente pode aprender com esse outro final que a gente escreveu? O que vocês acham? Vamos ler e aprender. Leia o que pessoas importantes para a história da humanidade falaram sobre a mentira. Então, nós temos aí duas pessoas. William Shakespeare, ele nasceu na Inglaterra em 1564 e é considerado um dos mais importantes escritores de todo o tempo. Ele escreveu, por exemplo, Romeu e Julieta. Mahatma Gandhi nasceu na Índia em 1869. É considerado o maior defensor da não violência, movimento de resistência que resultou na independência da Índia, então colônia da Inglaterra. Então Mahatma Gandhi era um grande pensador, né? E ele lutou muito contra a violência, né? Contra o que estava acontecendo e conseguiu libertar a Índia, né, da Inglaterra. Então William Shakespeare falou: as pequenas mentiras fazem o grande mentiroso. Então, não adianta pensar que você não é mentiroso. É só uma mentirinha boba de nada, né? Mas as pequenas mentiras é que transformam você num grande mentiroso, né? Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Página 74. Escreva, hora de conversar, vamos pular, tá? Que nós já estamos pensando sobre isso. Vamos aprender fazendo. Escreva uma mensagem sobre as vantagens de ser verdadeiro. Então, o que você ganha sendo verdadeiro, né? Você vai escrever aqui uma mensagem sobre as coisas que você ganha por ser verdadeiro. Vamos ler e aprender.
Ser sincero é nosso dever. Somente a verdade devemos dizer. Fuja da mentira, ela é um perigo. A verdade é luz, carrega contigo. Nem sempre queremos ouvir a verdade. Às vezes ela fere, às vezes ela dói. Busque sempre a verdade, pois mesmo sofrida, é a luz que ilumina, clareia e constrói. Muito bonita, né? Pense e responda, página 75, número 2, tá? V para verdadeiras e F para falsas. Ser sincero é ser verdadeiro e não enganar ninguém. A sinceridade é essencial na convivência diária. A mentira é fator de desunião e inimizade. A falsidade é muito útil nas relações familiares. A verdade é fundamental para a construção da amizade. A mentira é necessária para viver bem. Ser verdadeiro é uma questão de respeito conosco e com os outros. A honestidade é sinônimo de dignidade e honradez. Então, vou colocar V para verdadeiro e F para falso em todas as questões aí. Temos só 2 falsas, tá bom? Hora de agradecer. Então, aqui na hora de agradecer, como a professora já falou na outra unidade do texto, né? Na outra unidade do primeiro bimestre, ele fala um pouquinho sobre as crenças religiosas e o momento de agradecer, né, a Deus, né, no caso, diante da sua religião. Então, quem quer ler e agradecer, ok. Quem não quiser também não é obrigado, porque a nossa escola não trata de religião. Nós tratamos de um agradecimento diário de todas as coisas que a gente tem, tá bom? Deus de todos os povos, de todas as etnias, abençoe cada um de nós para que possamos ser pessoas sensíveis, verdadeiras, capazes de respeitar a nós mesmos e a todos com os quais convivemos, pois só assim poderemos construir um mundo mais justo e mais feliz. A alegria de viver, a harmonia e a paz dependem em grande parte dos valores que cultivamos, principalmente do respeito, da lealdade e da sinceridade. Bonito, né? Então, aqui, a gente tem sempre umas páginas aqui no final da unidade que você faz se você quiser, tá bom? Que é só recapitulando tudo que você já aprendeu e uma mensagem dos pais, tá bom? Sobre esse conteúdo, sobre o que eles estão achando da apostila, tá? Então, gente, daqui a pouquinho vocês já têm aula de espanhol, tá? Então, boa aula, qualquer coisa me chame. Um beijo!